Olá pessoal, tudo bom? Passando aqui para gravar a nossa segunda aula do segundo módulo. Então nós estamos dando sequência, né, na formação de vocês. A gente não estamos vivendo dias complicados, mas eu creio que tudo vai passar logo logo. E a gente vai estar brevemente presencialmente tendo as nossas aulas normalmente, tá? Pessoal, então eu enviei para vocês o arquivo da aula 2 do segundo módulo, tá? Ele fala sobre mente distorcida, né? Então nós vimos lá no capítulo 1, eu mandei o material para vocês, eu gravei o vídeo, onde nós vimos que após a desobediência de Adão e Eva, houve o que? Consequências para o homem, né? Tais consequências foram deformações do nosso caráter. Então nós vimos algumas das principais deformações do nosso caráter, né? Então resumi para vocês, conceituei tópico por tópico, e creio que a gente conseguiu entender bem aquilo, tá? Em sequência ele vai abordar para nós sobre mente distorcida, tá? Então eu vou me basear no material que eu mandei para vocês também. Tô com o livrinho aqui, mas vou me basear aqui pelo material que eu mandei para vocês, tá? Então ele começa dizendo assim: aquilo que pensamos reflete o que somos, assim como reflete o nosso caráter. Então olha só, ele diz assim: aquilo que pensamos reflete o que somos, como reflete o nosso caráter. Ou seja, aquilo que a gente pensa, os nossos ideais, os nossos conceitos de vida, reflete quem nós somos. Amém? Assim como reflete o nosso caráter. Ou seja, aquilo que eu penso é aquilo que eu sou, e o que eu sou reflete o meu caráter. Então tudo se baseia em ideais, em conceitos, né? Em princípios. Então por isso a importância, né, nós não criarmos princípios nossos, baseados no nosso achismo, né? A gente tem que cumprir princípios. Nós somos cristãos, princípios estar estabelecidos dentro da palavra de Deus. Isso vai nos fazer, né, sermos aquilo que atender o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então ele continua, ele fala assim: a mente do homem foi distorcida pelo pecado, o nosso entendimento foi alterado. Então tudo começou pela desobediência, queridos. Então a gente precisa entender bem isso, tá? Então a partir do momento que Adão e Eva pecou, houve consequências para o homem. Nós somos descendentes dessa queda, nós somos descendentes de Adão e Eva. Então nós estamos, de certa forma, pagando essa desobediência, tá? Aí ele diz para nós que o resultado dessa desobediência foi um mapa de novos pensamentos, né? Ou seja, novos paradigmas foram estabelecidos, e tais paradigmas ou conceitos passaram a ser a fonte de nossas atitudes e comportamentos, afetando profundamente o nosso caráter. Tá? Então aqui algumas das principais alterações da nossa mente, que foram atitudes de um caráter deformado. Tá? Ele começa falando sobre a mentira. Tá? Então a mentira era proveniente do diabo, nós sabemos bem disso. Ele diz assim para nós: a mentira tem sido algo tão comum que temos até um dia dedicado a ela, que no caso foi ontem, né? Dia 1º de abril. É um pecado que atingiu toda a raça humana. Davi, no Salmo 116:11, expressa um estado de aflição bem intenso, quando diz: a mentira tem sérias implicações. A Bíblia nos revela em Jó 14:6 que Jesus é verdade. Consequentemente, a mentira é uma oposição direta a Jesus. Amém? Então a mentira, ele começa falando como sendo uma das principais alterações de nossa mente, tá? Então, em relação à mentira, você conhece muito bem como a gente lida, né, cotidianamente com algumas coisas, né, baseadas em mentiras e tal. Então, acredito que não precisa a gente ir tão a fundo nisso, tá? Mas nós temos que entender que ela é proveniente. Satanás, ela vai contra, né, aquilo que nós temos que viver, que são princípios verdadeiros. Jesus é verdade, amém? Então, uma vez que eu me baseio em mentiras, eu estou sendo oposto a ele, tá? Ele traz para nós também sobre a malícia. A malícia é a propensão
em ver mal em tudo, é um indivíduo que tem intenção maldosa. A Bíblia registra que os homens são cheios de malícia. O próprio Jesus fala aos fariseus. Em Lucas 11:39 ele diz: E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e maldade. Com tais afirmações, chegamos à conclusão que a tendência natural do homem sem conhecimento de Deus é possuir uma mente maldosa, maliciosa, cheia de pensamentos pecaminosos. A palavra de Deus vem com a proposta de nos opormos a tais coisas, tá? Então a malícia nada mais é do que a propensão em ver mal em tudo. É um indivíduo que tem intenção maldosa, ou seja, ele vê o mal em tudo. Ele sente prazer em fazer o mal às pessoas. Um indivíduo malicioso, um indivíduo que, né, tende a fazer mal às pessoas, aos inimigos, a próprias pessoas que estão ali ao seu redor. Tá? Então a malícia também é uma das principais características de uma mente distorcida. Ou seja, quando eu minto, quando eu tenho uma mente maliciosa, eu me torno uma pessoa com uma mente distorcida, uma mente errada, tá? O julgamento, né? Outra principal deformação. Ele diz: o problema do julgamento consiste no homem assumir uma posição que não lhe compete. Todos nós estamos na mesma condição. Só Deus é juiz acima de todos. Frequentemente nos deparamos com tais situações. Julgamos e somos julgados. Tiramos conclusões precipitadas e sofremos. Devemos rogar ao Espírito Santo para que nossas mentes não estejam mais no espaço do julgamento. Atitudes essas que não condizem com o reino de Deus, pois a palavra de Deus nos estimula a agirmos de forma diferente, de forma que agimos antes de aceitarmos a Cristo. Então a Bíblia diz em um dos episódios, não me recordo o endereço agora, mas ele diz que Jesus, ele não veio para julgar. Amém? Então quem somos eu e você para julgar as pessoas? Então é normal que as pessoas tendem a apontar o dedo, tendem a julgar você, tendem a ter o preconceito, conceitua você sem antes conhecer, né? Ela estabelece um conceito relacionado a você, ou seja, um pré-julgamento, ela está te julgando por aquilo. Talvez você fez algo, né? E aquele algo talvez não foi ideal para o momento, mas a pessoa vai te julgar por aquilo, né? Então o ser humano, ele é propenso a fazer isso, né? Isso é fato. Então quando eu tenho esse tipo de atitude também, é um sinal que minha mente está distorcida. Eu preciso melhorar, preciso rever os meus conceitos. O pessimismo. O pessimista é uma pessoa que, independentemente do presente, está decepcionado com o futuro. Isso é uma frase de John Maxwell. Tá? Aí o Steve Jobs ele escreve assim: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. O pessimismo é o câncer da alma. Muitas pessoas têm se curvado diante das dificuldades da vida. De fato, a vida é cheia de conflitos. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. O pessimista é aquele que, sem força para enfrentar os problemas, entrega os pontos, não consegue ver saída, uma solução. O pessimista é aquela pessoa que não vê um resultado favorável, né, ao seu favor. De repente, hoje estamos vivendo um caos, né? O pessimista tem que fazer o seguinte: ó, já era, acabou, não tem mais solução, né? Então a pessoa pessimista ela não vê solução favorável para aquele momento, ela não acha que vai dar certo, né? Não se vê saindo daquela situação. E isso também nos faz ter uma mente distorcida, uma mente errada, que não condiz com a palavra de Deus. Amém? A injustiça. Sócrates ele escreve assim: é pior cometer uma injustiça do que sofrê-la, porque quem a comete transforma-se num injusto, a quem sofre não. Platão ele escreve: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Isso é fato, né? Isso a gente, né, se for analisar bem o contexto dessa frase, é bem verdade isso. Ele diz assim: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado, né? Porque aquela pessoa fica com a culpa, né? Apesar que a pessoa foi injustiçada, mas você que ocasionou, né, aquela dor na pessoa, né? Ocasionou aquela injustiça. Então
essa pessoa se torna infeliz. A injustiça traz o conceito para nós: justiça é a virtude de dar a cada um o que lhe pertence, é o reto proceder nas relações uns com os outros. Logo, a injustiça é o oposto a esse proceder. Vivemos uma sociedade repleta de injustiça em todos os níveis. Deus declara que não é justo nem um sequer. Todos temos pecados, agimos injustamente e contra o próximo, mas o nosso Deus é justo, ele se opõe a toda forma de justiça. A justiça de Deus é um de seus atributos morais, ele é o único justo no sentido absoluto. Em Cristo ele nos justificou pelo perdão para a libertação de uma vida de pecado. A injustiça que devemos denunciar. Então, queridos, olha só. Então, tudo que a gente viu aqui, a gente falou, né, nós falamos sobre a mentira, né, a malícia, falamos sobre o julgamento, sobre o pessimismo, sobre a injustiça. Isso tudo são uma das principais características de uma mente distorcida. Então, eu vou analisar a minha vida. Uma vez que eu tenho um desses critérios que a gente leu, que a gente viu aqui, isso significa que eu tenho uma mente distorcida. Eu preciso melhorar isso. Eu não posso, né, dar sequência, né, liderar pessoas com mente distorcida. Eu preciso rever os meus conceitos de vida e viver os princípios da palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante. Em relação à mente distorcida também, ele traz para nós sobre conceitos distorcidos sobre Deus. Tá? Então, nosso caráter é bastante influenciado pelo nosso conceito sobre Deus. Adão e Eva, quando caíram, não só viram que estavam nus, mas também se esconderam de Deus, pois após a queda um novo conceito deformado fora criado. Tá, então alguns conceitos que as pessoas têm, né? Ah, Deus é um Deus distante, né? Isso não é verídico, né, querido? E você sabemos muito disso. Né? Há quem afirma que Deus criou o mundo, deu corda e foi embora. A palavra de Deus nos afirma que Ele está tão próximo, amém? Então as pessoas, elas, né, acham que Deus é um Deus distante, Deus é um Deus que não está presente com ela, não ajuda de certa forma, né? Então as pessoas atendem alguns conceitos errados sobre Deus, né? Isso são características também de uma mente distorcida, tá? Então as pessoas veem como Deus sendo um Deus punitivo, né? As pessoas às vezes confundem, acham que Deus é só amor. Não, Deus é amor e justiça, tá, meu querido? Então, se eu peco, você pega, a Bíblia é bem clara, então existem consequências, tá? Então Deus é justo e Ele vai trazer consequências sobre a minha e a sua vida. Jackson Lamata, ele escreve: Deus é amor, todavia também é justiça. Não pense que se você cometer qualquer tipo de atrocidade espiritual, como o mínimo de desvio de caráter que venha macular a fé de alguns, ficará impune. Amém? Forte isso, né? Mudança de mente. Romanos 12:2, né? Nós conhecemos muito bem esse versículo. Ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, para mim ver o melhor de Deus, eu tenho que ter uma mente adequada. Amém? Eu tenho que mudar os meus conceitos. Ok? Pessoal, rapidamente foi isso, tá? Que eu quis passar para vocês. Espero ter ajudado de qualquer forma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês. Pode me ligar, mandar mensagem. Mande no grupo também, caso vocês precisem. Vamos falando e vai dar tudo certo. Amém? Aguardo o resumo de vocês. Não se esqueçam, por favor. E creio que vai dar certo. E logo logo a gente estará juntos novamente. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.